Opa, e aí pessoal, aqui é o Diego da Locação. Essa aqui é mais uma live dos locadores. O que a gente faz aqui nessa live dos locadores? E aí esse aqui é um espaço que a gente usa para trazer algum pouco de conhecimento, motivação, um pouco de inspiração, tudo que a gente puder compartilhar, tá? Quem é que compartilha? Sou eu, são outros locadores, pessoas que estão de certa forma conectados no ramo, como foi semana passada, o caso do Michel. Semana passada? Foi semana passada do Michel, que ele é um fornecedor, ele é um fabricante. E aí, fica ligado que na semana que vem a gente já vai ter mais duas coisas. Semana que vem não, tem essa semana. Este Diegão tá loucão, hein? Essa semana a gente tem aqui o Rodrigo José, ele é Master Coach. Semana que vem a gente tem o Fernandão. O Fernando eu acho que vem na quinta-feira que vem, dia 4. O Fernando ele é dono das locadoras Nilmac. Ele é o criador do evento Poder da Ação para Locadoras. Já tô com minha reservinha no gatilho lá, eu vou aparecer lá também. Beleza? Tá todo mundo convidado aí pro evento do Fernandão lá. Rodrigo vai estar lá. É um negócio diferente, viu, gente? E aqui vamos chamar o nosso convidado, tá? É o Anderson Rossi hoje. O Rossi ele tem muita experiência no comercial. Ele tem formação acadêmica, coisa que a gente não encontra todo dia no ramo da locação. Ele fez faculdade, fez pós-graduação. Olha o Rossi chegando aqui, pessoal. E aí o nosso bate-papo vai ser com esse homem hoje. O homem tem experiência. Vamos lá. Como é que é o botãozinho aqui? Olha lá, Rossi, tô chamando você aí já. Aqui e aqui. Bora aí, pessoal. Entrar ao... Taram, tam, tam. Rossi, chique aí, companheiro. Ótima noite, meu amigo. Excepcional noite para nós todos. Excepcional noite aí. E aí, Rossi, correria do dia, né? 7 horas Nem ainda é me, pegado, né? nem me fala, mas primeiramente, de antemão, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, fazendo esse bate-papo aí mesmo. E eu costumo sempre falar, né? Transbordar mesmo para as pessoas, aprender. E tanto o transbordo daqui para aí, daí para cá, e todo mundo enriquecer. Ô, Rossi, a gente conversou outro dia, né? Que quando a gente ensina, a gente aprende junto, né? A gente aprende às vezes mais do que ensina. Eu costumo falar nas minhas mentorias, né? Eu sou muito privilegiado, porque quem ensina aprende duas vezes. A gente é privilegiado, cara. É um desbloqueio que a gente tem, né? A gente às vezes não quer se expor para ensinar, mas não é para fazer o bem pro outro. Às vezes tá fazendo mais bem ainda pra gente. É louco, né? Nossa, porque é aquilo, né? A gente só consegue dar alguma coisa para alguém aquilo que a gente tem. E cada um só dá o que tem. Então, para a gente poder entregar alguma coisa para outras pessoas, nós temos que buscar conhecimento. Por isso que eu falo, a gente aprende muito mais. A gente tem que buscar tecnologias, conhecimento, se conectar com pessoas novas, ter uma rede de contatos, né? O famoso network, a nossa rede de contatos. Isso. Nós temos que aumentar isso aí. Que eu costumo falar, quando você não sabe o como, procure o quem. Exatamente. Ô, Rossi, eu fiz uma apresentação sua aqui pro pessoal. Vamos conferir se eu tô em ordem aqui. Eu Vamos falei lá. que você tem uma pós-graduação em gestão de empresas, é isso? Ou Isso, eu tem outro nome, sou gestão empresarial? gestão empresarial. Uma das minhas últimas formações, né? Na verdade, eu comecei lá atrás, sou técnico mecânico, fiz minha graduação em marketing com especialização em vendas, né? E aí eu fiz a minha MBA em gestão empresarial pela FGV, né? E Da hora. depois disso aí veio alguns outros cursos complementares, formações internacional de coach, PNL, neurolinguística, oratória, e aí por aí vai, né? A gente nunca para de estudar. Nem podemos, né? Nem podemos. E aí, com essa carreira toda que você tem, eu acredito que você já tem quase uns 20 anos de experiência e principalmente com força no comercial, é por aí? É isso aí, é exatamente isso. Com gestão de empresa e comercial, nós estamos falando exatamente de 20 anos já, Diego. Graças a É Deus. chão. É Só chão. e com gestão de pessoas, gestão de time, gestão de processo. E minha carreira, ela começou, na verdade, ela começou na indústria.
Na verdade, assim, lá atrás eu vim do esporte e ainda eu estou no esporte. E pode ver que vai ter muita gente aqui, meus amigos do próprio esporte. Eu Sério? comecei muito cedo no esporte, eu comecei com 10 anos no Kung Fu, e aí depois eu vim crescendo nessa modalidade. Aí eu voltei depois de alguns anos para cá por causa dos meus filhos, e aí eu estive faixa preta de Kung Fu na época. Hoje eu estou, a gente nunca é, né? A gente só é quando a gente mantém. Então hoje eu estou faixa preta de jiu-jitsu, faço trabalho de coach e mentoria para atletas de alta performance. E aí eu tenho essa carreira em paralelo. Então ela começou no esporte, que isso Que me ajuda legal. muito, muito. Você não tem noção, Diego, como me ajuda. Me E, conta. e o esporte dentro da empresa, dentro da gestão empresarial. Caramba, homem. Conta isso pra nós. Porque assim, o esporte é de alto rendimento. Você tem toda uma preparação para você ter Vamos falar da modalidade a qual eu pratico, meus filhos são atletas profissionais e eles praticam isso. E eles vão para um evento para muitas vezes ter um momento de 5 minutos de luta. Então eles treinam 3 meses para ter 5 minutos. Olha que loucura! E muitas vezes o locador, ele quer ter um resultado no final do mês e não se prepara. Ele não Verdade. estuda, não faz preparação, não busca conhecimentos novos, ele não treina. Então, assim, como que se ele não vai treinar, como que ele vai ver a prática do dia a dia? Né? Então, assim, esse é o problema. Então, o problema é exatamente esse. Outro dia eu vi um post numa rede social e eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo falei, eu não posso aceitar isso. O post era mais ou menos assim, algumas siglas em inglês e português, tipo, follow-up, retorno, backup, back-office, inside sale, inbound sale. E aí no finalzinho fala assim, consultores, mentores, falem o nosso idioma, puxem a régua, desçam a régua para o nosso nível. Não! Não Nós dá. queremos que toda a estrutura cresça, que as pessoas se desenvolvam. Agora, nós temos que, então, perdeu todo o sentido de uma mentoria, de uma consultoria e um desenvolvimento, né? Ô, Rossi, a gente não fez nenhuma coleta, eu não fiz pelo menos uma coleta de perguntas. O pessoal tá mandando uma boa aqui pra gente. Podemos Vamos lá. Pode entrar ficar. nela Você, depois? você que conduz, vamos seguindo lá. Joia, joia, pode deixar. Olha a pergunta aqui do Fernando. Rossi, o que você trouxe do esporte para as empresas? Disciplina, metas, etc. De tudo, ótima pergunta aí do Fernando do Poder da Ação. E galera, o pessoal aí que não se inscreveu, né, não perca essa oportunidade. Quem teve a oportunidade de estar no primeiro, tá aí a segunda imersão, é algo assim muito importante para o nosso segmento. Fernando, é de tudo isso e mais um pouco, né? A própria competitividade do esporte, a disciplina é surreal que o esporte tem que ter. Você trabalhar com a frustração de muitas vezes você trabalhar o mês todo e não bater a meta, que é o que acontece muitas vezes com o atleta, treina 4 meses, faz uma viagem internacional, levanta a verba, faz dieta, chega lá no evento e perde em 30 segundos. Você trabalhar com essa frustração, você fazer a autorresignificação, gerar um plano de ação para corrigir, porque é o que a gente costuma falar até no esporte, isso é para a vida. A gente nunca erra, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Agora, o que a gente faz com o erro é exatamente essa diferença. Tratar, falar, poxa, o atleta faltou o quê? Faltou fôlego, poxa, errei na minha preparação alimentar, errei na minha preparação mental. Então, tudo isso tem aderência total com o nosso dia a dia, em gestão de empresas, gestão de pessoas. Porque imagina só eu trabalhar com um atleta, exatamente esse atleta que teve que correr atrás de tudo isso, todo esse investimento financeiro, tudo físico, trabalhar com lesão, recuperar lesões e poder ir lá depois trabalhar essa frustração. Então, isso no dia a dia, eu trago tudo isso, tá, Fernando? Essa gestão de pessoas, essa didática, essa leitura pessoal, porque eu costumo até falar, e esses dias até fiz um post falando sobre isso. O problema dos locadores hoje, eles querem cuidar mais das máquinas. Eles esquecem das pessoas. Cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar das suas máquinas, as pessoas vão cuidar dos seus resultados e as pessoas vão cuidar das suas metas. Doideira, hein? Ô, Rossi, eu acredito que o atleta, muito mais do que o empresário, ele reconhece que a evolução precisa de certos passos. Então, o atleta, ele primeiro conquista a faixa branca, né? Ele começa ali e ele tem que manter a faixa branca, evoluir para a próxima faixa, só depois ele chegar lá na faixa preta.
Então, por exemplo, num treinamento, o atleta vai fazer o quê? Ele vai se preparar para o próximo marco, né? A passagem de faixa é um marco. E uma empresa, a pessoa já quer, poxa, quero ter lucro, quero estar faturando 1 milhão, eu quero ter 10 funcionários, casa nova, carro novo. Só que a pessoa ainda não entendeu que ele precisa encontrar esses marcos. Você consegue fazer uma conexão desses marcos? Esporte e empresa para mim? Para nós Total. aqui, lógico. O ponto é exatamente esse. O ponto crucial, e é uma linha que corta bem na divisa. Por isso que eu falei a questão do conhecimento. Não tem como o gestor, né, trabalhar, e vai ter encontro aqui, que é com o grupo dos 13 está aqui, os locadores está aqui, ele já faz até a pergunta, né, qual é o maior desafio no cotidiano das locadoras. E é exatamente esse ponto, a gestão. Né? E o que falta hoje para os principais locadores e fazendo esse ponto é o conhecimento. Porque como atleta faixa branca, ele tem que buscar conhecimento numa posição nova, num movimento novo, para ele poder avançar para uma outra graduação e para um outro estágio, e é exatamente você subir regras, e não é só subir metas, você fazer gestão de pessoas, você fazer gestão de resultados. Hoje a maioria das locadoras não faz gestão, ela não controla. Então, se você não sabe onde você está, não tem como você falar para onde você quer ir. Né? O filme País das Maravilhas já fala, né? Então, assim, é bem dito, se eu não estou enganado, acho que é o Coelho que fala isso, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, se eu não estou enganado. Alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que a Alice chegou ali, Ali, atravessou o buraquinho. Foi Alice? Não lembro mais o nome eu dos não lembro, personagens. mas Eu fico confuso. O contexto é mais ou menos esse. O contexto Para está quem não correto. sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, o locador, o empresário, quem tiver aqui, seja de qualquer ramo, seja no esporte, seja numa gestão de locadora, seja numa distribuidora, seja numa revenda de equipamentos. Primeira coisa, você tem que fazer gestão. E você tem que fazer seus números, você tem que ter seus KPIs. E quem não sabe seus KPIs, são os seus principais números. O que você controla? O atleta, ele controla o tempo de luta, o tempo que ele pode ficar na posição, que ele já tem que mudar, senão ele toma uma punição. O que é ponto, o que é vantagem, o que faz ele ganhar, o que ele é forte, o que ele é fraco para poder trabalhar as fraquezas, que é o famoso SWOT, né? Você trabalhar as fraquezas, oportunidades. Então, fazendo analogia, é bem isso. Caraca, que legal, Rossi. Olha, eu treinei karatê quando eu era criança, Que treinei agora legal! muito pouco depois de adulto, e aí me deixei ser dominado pela rotina e cair fora do karatê. Era muito gostoso, eu me esforçava muito, e assim, era sempre uma coisa muito leve, era bem É. didático, era recreativo, era só para manter uma certa atividade do corpo, né? E eu nunca parei para pensar que tinha tanto detalhe assim numa luta, né? Porque eu É nunca fui para muito. competição. É. Eu, Caraca, eu, que eu, legal. eu sempre fui competidor. Hoje não, por causa da minha rotina, não dá. Mas vira e mexe, eu acabo entrando numa competição. E eu quero voltar a competir. Minha última Da hora. competição foi o Sul-Americano, antes da pandemia. Faz 3 anos agora que eu lutei. Né? E é o que eu falo, eu não perdi, né? Eu ganhei experiência, mas graças a Deus eu tenho muitos títulos com relação a isso. Mas para mim é um hobby. Eu gosto daquela adrenalina, eu me cobro muito. E é o que eu falo, ninguém entra lá, eu vou num campeonato para poder perder. Não, não vou. Eu vou lá para me superar, para saber Uhum, que é tudo aquilo que eu estou fazendo, e é exatamente isso que o locador precisa ter. Né? O quanto o perfeito. locador está evoluindo, o quanto o locador está superando, não, ele não sabe. Porque a única, Caraca, única Rossi. linha que ele trabalha é faturamento, ele só controla faturamento. Mais ou Aí, menos. e olhe lá, né? E olhe lá, sabe por quê? Quando você não controla o faturamento, o que quer dizer? Que você não tem uma meta de faturamento. É o que vender, vendeu. É, Então, ele até vê o que vendeu. Ele até vê o que está no banco no fim do mês. Mas ele não vê tudo que está envolvido ali, né? exatamente. E aí, onde que a gente começa a ver tudo isso? A hora que a gente começa a entender um pouco de gestão. Só que, poxa, Ross, você acha que em 3 meses de uma mentoria o cara sai mestre na gestão? Mas não mesmo. Em 2 processos de mentoria, você acha que ele Não sai tem mestre na como. gestão? Quanto tempo você demorou para adquirir o seu conhecimento, a expertise que você tem, você construir toda uma estrutura a respeito de. É o que eu falo, é um tijolinho. Né? Você Muitos fez uma mentoria, tijolinhos. colocou um tijolinho na sua obra.
com um tijolo ninguém constrói uma casa. Perfeito, Rossi. Você E, aí entende bem. e é uma construção constante. Essa colocação que você trouxe agora responde uma pergunta aqui do Locadores BR. Emendando na pergunta anterior, ele queria saber qual seria uma rentabilidade ideal para uma locadora. Então, olha que interessante. Eu sempre vejo um tipo de resposta mirando lá no fim. A pergunta mira lá no fim. Só que, legal, eu acredito que uma rentabilidade ideal seja hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim, o ideal é igual a felicidade. Não está lá na frente, está no dia. Então, não adianta eu vir aqui taxar um número, falar, opa, rentabilidade de 2%, líquidozinho aqui. Limpinho na conta. Que às vezes eu estou pregando uma coisa que é boa para mim, ideal para mim, mas não é para todo mundo. Até porque, Diego, se você me permitir, cada locadora tem uma estrutura. Né? Então, assim, o que é bom na locadora 1 não vai ser bom na locadora 2. Por quê? Muitas vezes na locadora 1, ele tem o próprio proprietário, é o gestor, o próprio proprietário é o vendedor, e ele tem muitas vezes um funcionário ali que é um motorista e tem uma pessoa que faz a manutenção. Ele tem 3 pessoas na operação. É um custo operacional, um custo fixo, um custo variável. Aí eu pego uma outra locadora. Poxa, a outra locadora já tem 2 vendedores, um gerente, um financeiro, um cadastro. Eu tenho uma equipe de manutenção, tenho logística. Calma aí que já mudou o cenário. Então é difícil a gente ter exatamente o ideal. O ideal é o que você falou. O que hoje eu estou rendendo X, amanhã eu quero mais um X, 2X, e você trabalhar nessa evolução. A gente tem que trabalhar na evolução. E aí, quando a gente vai amadurecendo na gestão, a gente vai evoluindo além dos números, né? Que é o que você colocou no começo. Sim. A gente vai cuidando das pessoas, vai cuidando da marca, né? E você falou, e aí, olha só, aproveitando esse gancho. Por isso que é legal se você não ter o roteiro para você fazer, que você vai fazendo os insights, né? Não temos roteiro, é muito bom. Hoje, o que acontece? Você pega aí a marca. Muitas vezes o locador não está preocupado com a marca. Então, assim, para ele é só o preço final. E ele fala, não, porque a locadora ali da esquina está fazendo X, eu também tenho que fazer X. Mas calma aí. E qual a linha que você quer? Qual é o posicionamento da marca? Que eu costumo sempre falar em toda a consultoria e mentoria que eu faço. Qual é a visão que o seu cliente tem que ter da sua locadora? Quando ele falar da locadora X, ele vai enxergar o quê? Isso é construção de marca. E aí, muitas vezes, você consegue falar de uma tabela de preço diferenciado, uma tabela de preço maior. Aí você fala de uma venda cruzada, que a gente chama de cross-sell, né? Você agregar novas linhas com o seu faturamento, né? Então, você consegue subir uma régua a mais, e aí vai mexer na onde? Na sua rentabilidade, que é o ponto que os locadores BR colocou lá. Uhum. Ô, Rossi, você falou do cross-sell, eu lembrei do seu e-book. Lá no seu e-book são os 3 pilares para aumentar o faturamento. Exatamente. Conta um pouquinho sobre esse contexto do e-book para nós. Pessoal, esse e-book está lá, gratuito. Eu disponibilizei até no grupo dos locadores, mas quem não pegou no meu LinkedIn está lá, Anderson Rossi, você consegue baixar ele. É um conceito simples que está lá, que são 3 pilares que eu coloco, são 3 pilares para você aumentar o seu faturamento. O pilar número 1 é você alugar a qualquer preço. Só que isso tem um custo para isso. Então você vai ganhar onde? No faturamento, você ganha no volume. Só que, de novo, para isso tem um custo. Por quê? Hoje a locadora é R$400. Não, faz betoneira de 350. Não, faz 300, faz 200. Você vai ganhando no volume. Tem um custo para isso. Você vai ter um custo operacional, você vai ter um custo de manutenção, você vai ter um custo logístico, equipe, você tem que inflar e tem um custo para isso. Mas o seu faturamento cresce. Ok? Segundo ponto é você alugar fazendo cross-sell. O que é cross-sell? Você agregar produtos que têm aderência no nosso segmento. E aí eu uso muito o exemplo do celular, mas vou trazer já para a nossa linha. E eu vou falar do celular primeiro e depois falo dos locadores que tem pessoal de outros segmentos. O celular, você vai numa loja comprar um celular,
Aí a pessoa te vende esse celular. Só que junto do celular ele já te vende a película, te vende a capinha, te vende um fone de ouvido diferenciado, customizado, te vende uma garantia estendida, e ele vai agregando produtos. Isso é chamado de venda cruzada ou cross-sell. No nosso segmento, o que nós podemos fazer? A gente faz a locação, a gente coloca uma taxa de entrega e uma taxa de retorno, que poucas locadoras fazem isso. E tem a despesa, olha que loucura, é surreal. Ele tem essa despesa, mas ele não cobra do cliente. Mas está tudo bem. O importante é o valor da locação entrando, né? Mas vamos lá. Aí ele agrega taxa de entrega, taxa de retorno, ele agrega um consumível, que é venda, que dependendo do item, ele agrega uma venda num consumível, um disco de corte, ele agrega, por exemplo, um protetor auricular, ele agrega um óculos, e são outras coisas. E ele cobra a locação de um acessório, que poucas locadoras fazem. Ela tem um custo, por exemplo, o ponteiro e talhadeira. Eu tenho que mandar para o meu cliente, porque ele não consegue usar o equipamento sem o ponteiro e talhadeira, certo? Mas ele não cobra a locação desse ponteiro e talhadeira, ele dá de cortesia. Mas na hora de mandar afiar, o fornecedor cobra dele. Isso é o pilar 2, né? Você fazer cross-sell, venda cruzada, você sobe o seu ticket médio. E aí falando um pouquinho o que é ticket médio. O ticket médio é, você pega o seu faturamento, divide pela quantidade de contratos gerados e você tem um valor. E aquele valor você trabalha como ticket médio. E o terceiro pilar é você alugar melhor, num valor posicionado melhor. Por isso que eu falei naquela questão lá da marca. Eu não consigo cobrar num valor melhor, um pouco mais justo, que nós estamos muito mal posicionados no mercado. Eu falo, nós locadores, e a gente subir essa régua e aí chegar ao ponto de voltar a alugar uma betoneira a 450, 500, 600, 700 reais, mas para isso nós temos que ter um valor agregado para que o cliente venha sentir. Isso é o terceiro pilar, você alugar melhor o valor do seu bem. E aí o que faz? Rossi, mas isso os meus contratos vão cair. Não tem problema, desde que o seu faturamento não caia. E é isso que muitas vezes o locador fica pensando, meu faturamento cai. Não, mesmo que seus contratos caiam, aí você tem que olhar o seu ticket médio. Então, são os 3 pilares. Alugar mais, mas você paga um preço por isso. Alugar fazendo cross-sell, que é a venda cruzada. E alugar melhor, com preço mais bem posicionado. Caraca, Rossi, muito bom. Essa explicação que você deu, os contratos caem, mas como você está mais bem posicionado, o seu preço subiu. Provavelmente você deve ter feito um trabalho para manter as suas despesas, seus custos. Então, automaticamente o lucro vai aumentar. Né? A despesa cai, Diego. A despesa cai, ela tende porque, a cair. olha só. Vamos fazer um exemplo aqui para o nosso segmento mesmo, né? Uhum. Você alugar 10 marteletes, você tem um custo operacional. Uhum. Você alugar 5 marteletes, mas porém com valor maior, você concorda que o trabalho é o mesmo? Mas porém o custo operacional diminui. Uhum. E aonde você ganha? Lucro. Na rentabilidade no negócio. Uhum. E muitas vezes o locador só está olhando a receita, e muitas vezes se ele fizer um reajuste de tabela, está subindo o combustível de novo, tem locador que não cobra taxa de entrega. Vai morrer doido. Vai morrer mais louco do que locador. E eu já vi locadora, tá? Já tem locadora indo para essa tendência, abrindo uma outra empresa, tá? E como abrindo uma outra empresa? É exatamente isso. Ele tem um CNPJ para a questão das entregas dele. O veículo é dele, é tudo dele. Entendi. Ele tem uma segunda empresa. Porque aquela empresa tem que dar lucro, Diego. A logística tem que dar lucro. E é isso que o pessoal se perde. Eles acabam esquecendo disso. Não, isso aqui é cortesia. Faz uma compra hoje no Mercado Livre. Lógico que tem uns diferenciais lá, tem uma taxa menor. E é aquilo, além de não cobrar, tem aquele cliente que fala, Diego, eu quero alocação, me manda agora que a minha obra está parada. Aí sai você, pega o time, pega o caminhão e sai para tudo, desce tudo. Aquela famosa entrega emergencial, tem um custo para você ter isso. Gostei. Mais uma pro meu caderninho. Ô Rossi, entrega emergencial. Exatamente. Esse ponto de vista aí da empresa que tem que se pagar, eu acho que a gente pode olhar para vários setores da empresa
já como uma empresa, né? Antes da galera perguntar, opa, legal, vamos abrir um CNPJ aqui e contratar o mecânico nesse segundo CNPJ, o motorista nesse segundo CNPJ, no exemplo. Eu acredito que ele já tem que olhar para operação, né? Para operação, transporte, deslocamento, como uma atividade empresarial. E aí, qual é o custo dele ali na atividade empresarial? Exato. Manutenção de veículo, combustível, imposto e seguro do veículo, salário do funcionário, né? Salário Seguro do funcionário. seguro do funcionário e tudo mais. Isso aí ele tem que conseguir encontrar já no balanço dele, já no DRE dele, né? Faz sentido? É Ali isso. dentro ele já pode olhar. São 3 empresas dentro de uma empresa só. Dentro da locadora? Eu tenho alocação de equipamentos e venda de equipamentos e dentro de acessórios e tudo mais. Eu tenho a logística e eu tenho o departamento de manutenção. Caraca, 3 itens. São 3 empresas e as 3 3 empresas. empresas têm que ser rentáveis. E aonde entra a manutenção nisso aí? O Douglas, o cabelinho está desarrumando aqui, ele está falando de Johnny Bravo, né? Só para não ficar caindo aqui, é que a careca vai entrando e a gente vai ajeitando, né? São 3 empresas, Diego. Então, Verdade. assim, e a manutenção também tem que dar retorno. Aí, Clebão, pega essa. Como que a manutenção dá retorno? Exatamente numa live que eu fiz até com o Léo da Cislock, nós fizemos um bate-papo, é você ter sucesso na cobrança da manutenção e indenização de equipamento. Não, eu não posso cobrar a limpeza do andame ou da betoneira daquele cliente que ele não vai mais alugar. Aí você tem que ter um custo para limpar, um dano do equipamento surreal. É caro, não é barato. É. Hoje eu tava vendo o menino lá da loja raspando andame, empilhando andame para lavar. Cara, uma pilha pequena de andame, a gente pinta Pintando. periodicamente. E a tinta, cara, se a gente coloca tinta ruim, não dura. A gente compra uma tinta mais cara, a manutenção é bruta. É Aí bruta. você tem os itens de segurança, você tem as tarraxas, aí muitas vezes você tem que fazer um corta porque amassou, corta ali, desamassa, desentorta. Então, assim, é complicado. O portfólio é o dogão. Vai explicar para um É. stakeholder que locadora são 3 empresas. Pô, já colocou o stakeholder na jogada, complica mais ainda, né, Dogão? Então, aí o Douglas já chuta mesmo. Então, assim, Chuta o pau da barraca. Diegão, quer explicar o que é stakeholders pro pessoal aí? Fica à vontade. Vou deixar para você. Posso Pessoal, deixar? Se quiser, eu falo pode. também. Pessoal, os stakeholders são exatamente os acionistas, são os parceiros, são os proprietários. Então, todas as pessoas envolvidas, inclusive clientes. Então, é todo o corpo que gera, traz receita, faz faturamento, faz venda, faz compra dentro de uma operação logística. Então, os stakeholders são exatamente, muitas vezes tem empresa com capital aberto, você tem empresa que é de um único dono, mas vocês têm fornecedores. Então, basicamente, os stakeholders são funcionários. Então, todo essa estrutura operacional é chamada de stakeholders. Perfeito, Rossi. Melhor explicação não tem. Não, que isso, tem a sua, suas fãs. A gente passa 6 meses na faculdade para aprender o que é o stakeholder e vem o Rossi, ó, 1 minutinho. Mas a gente tem, o que eu costumo até falar, né? Graças a Deus, a gente vem de uma linguagem de curso superior. Poxa, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma Fundação Getúlio Vargas, que é um baita de uma MBA. E aí o que eu faço hoje dentro da expertise, que eu tenho só de locadora há mais de 15 anos. E eu venho da indústria, então que eu estava falando lá atrás, né? Eu vim do esporte, passei pela indústria e vim para venda de varejo e atacado e vim cair de paraquedas no mercado de locação. Né? E estou aí há 15 anos trabalhando nesse segmento. E aí você vai fazendo as modelagens e fala, poxa, eu não posso falar nessa linguagem, mas ao mesmo tempo eu tenho que ensinar o meu locador o que é um stakeholders, o que é um SDR, o que é um executivo de vendas, que é o nome mais comum, mas o que é um inbound sale, o que é um outbound, o que é um funil de vendas. Olha que loucura. Então, português e abstrato, né? Exatamente, aí eles falam, vocês estão falando muito termo técnico em inglês, fala aí, o que é um funil de venda? E são técnicas exatamente para trazer negócio, entender como está a taxa de conversão, o que é ticket médio. Então, locador,
subam a régua mesmo, para vocês poderem fazer a cobrança da equipe de vocês, para vocês poderem fazer um trabalho diferenciado com a equipe de vocês, vocês têm que buscar conhecimento. E esse conhecimento hoje está muito barato. Eu falo barato, hoje você tem aí lives, você tem e-books, você tem muitos cursos, inclusive a própria Fundação Getúlio Vargas tem os teus cursos gratuitos. Tem mesmo. Então, Quem quer? quem quer, vai lá buscar. Uhum. Ontem mesmo até postei, ontem à noite, um insightzinho dentro do meu Instagram, falando exatamente isso, que todo mundo quer estar no topo, mas ninguém quer pagar o preço para chegar lá. Pois é. E o melhor de tudo é a caminhada para chegar até lá. É. E eles esquecem de curtir a paisagem. Deixa eu dar um exemplo do que é o topo e do que é a caminhada, né? Agora, um pouco antes do meio do ano, falando do exercício físico, eu cheguei na academia e falei pro professor, até dezembro eu quero fazer tantos quilos naquele aparelho ali. E aí, beleza. Só que todo dia quando eu vou lá treinar, eu não faço só aquele aparelho. Eu tenho que fazer uma série de aparelhos, porque é uma série de músculos que eu tenho que fortalecer para eu estar pronto para fazer aquele peso naquele aparelho. Então, essa é a evolução que você está falando, né? É exatamente isso. Porque não tem como, você vai trabalhar peito. Não tem como trabalhar peito se você não fortalecer o ombro. Eu vou fazer supino, eu vou levantar 200 quilos no supino. Você pode levantar, mas para você levantar, você vai ter que fortalecer a estrutura do músculo, porque é o músculo secundário. E é a mesma coisa, eu quero crescer, e aí trazendo para o nosso negócio de novo. Por isso que eu falo, eu adoro a analogia com o esporte. Poxa, eu quero crescer faturamento. Como que eu cresço faturamento? Eu vou ter que investir em treinamento da minha equipe técnica, eu tenho que melhorar minha equipe de manutenção, que aí o Kleber no Vale coloca aqui. A falta de ativos parados por falta de manutenção é perda de faturamento, sem dúvida. Porque esse cliente vai ligar e vai, não tenho equipamento. Aí você olha lá o equipamento lá ser manutencionado. E aí não foi manutencionado porque a equipe técnica às vezes não está preparada, não tem uma peça no estoque. Então são vários fatores que eu tenho que me preparar a estrutura operacional da empresa para que eu venha ter um resultado final, que é o meu levantar dos 200 quilos do supino, ou seja, num leg, alguma coisa. Qual é a minha meta de faturamento? Para mim atingir ali tem toda uma construção por trás. Assim, eu tô dando risada. O seu exemplo foi lá no 200. A minha meta é 20 quilinhos de cada lado. A barrinha, como que chama lá? O professor fala que é uma barrinha mais pesada, chama barra olímpica. A barra Tá olímpica. Bom. 20 quilos de cada lado é minha meta lá para dezembro, suave, sem pressa, sem... Eu fui ao extremo, porque assim, qual é o limite? Qual é o seu limite? Não tem limite. E aí muitas vezes a locadora fala, puxa, Rossi, Diego, eu tô querendo chegar no faturamento de 30 mil. Tem locadora trabalhando para chegar no 1 milhão. Tem locadora para chegar nos 5 milhões por mês. Não tem limite. Não tem. Quem limita isso começa aqui. É o que eu falo. O limite está na mente. Então, quando a gente não coloca limite, só que lógico, nós vamos ter que fazer o exercício de ajustar processo, ajustar pessoas, tem toda uma energia que é a caminhada. Né? Eu quero chegar nos 200, eu quero chegar no 20, para mim chegar no 20, eu começo com quanto? Começo com 5, começa pequeno. E aí você vai construindo degrau a degrau, o famoso step by step. Degrau a degrau, vai subindo e com certeza você consegue. Caraca, quanta dica boa, Rossi. Que isso. Meu melhor cliente não é cuidadoso com os equipamentos. Quando eu vou cobrá-lo, ele não entende o que fazer. Kaizen é simples. Entrega, que a gente chama de uma entrega técnica. Você tem que ter um processo de checklist para você entregar. Você tem que ter esse processo para o cliente saber que o equipamento ele está chegando e está em condição. E quando ele devolve esse equipamento em mau estado, primeiramente você tem que fazer um comunicado. Você informa ele a ele. Formaliza uma OS. A dica aí. Já que você perguntou, está dando direito para a gente estar complementando. E Diego, fica à vontade de complementar, tá? Se você achar alguma coisa importante. E aí você formaliza, informa ele num primeiro comunicado do dano do mau uso, né? E depois você faz o quê? Você manda um informativo do valor que você vai ser cobrado e você parte para uma negociação.
E é negociação mesmo. Diferente de uma locadora de veículo, que quando você danificou, você já sai de lá com o boleto para pagar, e inclusive amarrado no seu cartão de crédito. Nós não. Nós queremos fazer uma locação futura. Então, por isso, você tem que fazer esse processo bem redondinho, partir para uma negociação e entender que ele pegou o equipamento naquele estado e a gente tem um custo para aquilo, e o mínimo que ele tem que fazer é devolver pelo menos próximo daquela condição. Tem equipamentos que é um pouco mais difícil, que nem o caso de betoneira, no caso de um motor vibrador, é um pouco mais difícil porque está muito em contato com essa questão do concreto. Mas qual é a dificuldade na obra ele ir lá bater uma água também e de fazer isso? Sabe por que eles não fazem? Porque a maioria das locadoras não cobram. Uhum, E é isso que a gente escuta quando a gente cobra. Ah, a locadora XYZ não me cobra. Fala, então, infelizmente, eles não cobram. Nós temos que cobrar. Não é o nosso métier, não é o nosso core, que é o quê? Eu quero dizer isso. Não, a gente não faz receita disso. Eu só estou repondo um prejuízo que a gente está tendo. Eu costumo conversar lá com a minha turma, né? Equipe, é o seguinte, se isso está acontecendo errado, vamos analisar o que nós deixamos de fazer. O que a gente era papel nosso fazer e a gente não fez. Porque quando a gente perde muitas vezes de fazer uma entrega bem feita tecnicamente, o que acontece? A gente está dando a chance para receber uma devolução também sem condição alguma. Sim. Então, por exemplo, máquinas que têm vários acessórios. Cara, se você não escrever ali, nem que seja a caneta os acessórios que foram, você não consegue ter uma garantia de que ele vai voltar e de que o cliente vai entender que ele deve pagar aquilo. Porque às vezes é o operário do cliente que sumiu com aquilo. E essa dica que eu dou, se você não tem um sistema, e hoje tem vários, inclusive tem o pessoal do sistema aqui, tem vários sistemas de RP voltado para o nosso segmento atual, já tira isso no contrato. Já especifica no contrato, já sai no contrato. Sai lá, vai sair lá o punho, vai sair o protetor, vai sair a extensão, já sai tudo no contrato. Quando o cliente assinar, ele tem que devolver aquilo. E quando o motorista for fazer a devolução ou quando o cliente for devolver, você faz o cheque. Ah, o equipamento, protetor, punho. Opa, o punho não veio. Puxa, está na minha obra. Eu falei, então, o senhor traz, devolve para a gente, senão, infelizmente, vai vir uma cobrança da falta do punho. Porque a gente não consegue alugar esse equipamento faltando punho para o outro cliente. E aí o que acontece é o empresário tirando novamente dinheiro dele para poder investir. Ó, o Caezon que fez a pergunta deu uma dica boa aqui, ó. Enviando a foto na retirada do equipamento. Você pode tirar a foto também na hora da entrega. Então, esse é o melhor dos mundos mesmo. Né? Deixou a foto do equipamento na obra, o equipamento está saindo da obra, outra foto, dá uma garantia, passa uma segurança para o cliente, mesmo que não tenha problema na locação. E aí você amarra isso com assinar o visto da entrega e da devolução. Ó, é a foto, o checklist com a foto assinado e quem devolveu o assinado. E óbvio, muitas vezes a pessoa não vai querer assinar, porque você já aponta no relatório que está faltando o item, mas não tem problema, você só coloca, o senhor José está se negando a assinar o documento pela falta do bem e assim por diante. Ô Rossi, tem um negócio que é meio crítico às vezes, e eu sempre tento muito ser cuidadoso, sabe? Deixa eu dar mais um oi aqui pra galera que galera que vai chegando, eu vou dando um oizinho pra todo mundo aqui. Legal. Eu apertando o botãozinho que tem aqui. Eu tento ser muito cuidadoso e carinhoso com as pessoas. Às vezes a gente dá umas patadas nas pessoas sem perceber. Sim. Né? E aí, como que eu faço, primeiramente, para ser carinhoso nessas colocações, né? Eu já começo dizendo que muitas coisas que eu ensino, eu ainda não faço. Então, isso mostra o quê? Humildade. Claro. Né? Apesar do conhecimento estar vindo, eu tenho a humildade. E aí, o que eu quero ser humilde agora nesse caso? Não só nesse caso, em todos os casos, eu sempre busco ser humilde, sabe? Porque assim, quando a gente fala, é preciso fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que escrever assim no sistema, tem que ter sistema. Às vezes pode soar para a pessoa que a gente não está sendo humilde. E humildade é um valor muito forte para mim, sabe? Claro. Então, não é que a gente está falando tem que isso, tem que aquilo. Sim. É que a gente chegou aqui num ambiente educacional, de certa forma, uma live dessa, né? Uhum. E aí, é a nossa obrigação
a passar o pouco conhecimento que a gente tem. Então, se alguém alguma vez pensar que a gente está sendo arrogante porque a gente fala tem que isso, tem que aquilo, não é arrogância não. A gente entende que cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu tempo. Por exemplo, muita coisa que eu converso com o Rossi aqui, eu ainda não faço. A minha locadora não é a mais perfeita do mundo. Então, o meu aprendizado está a uma distância da minha realização. Você acha isso para isso faz todos, sentido? Diego. E a colocação sua é muito pertinente, Diego, porque o que acontece? Cada empresa tem um posicionamento, né? E você tem que entender o que é delegável, o que é circunstancial, o que é importante e o que é urgente. É esse que é o ponto. Então, assim, poxa, dá para implantar tudo? Rô, você implantou tudo que você já conheceu, você aprendeu em alguma calculadora? Nunca. Não dá. Você vai tempo por tempo, você tem um fator que é o fator primordial e que é a maior dificuldade, que se você fizer essa pergunta, qual é a maior dificuldade hoje? Que foi a pergunta, é as pessoas. E as pessoas entenderem o porquê elas executam aquilo e o não executar, qual é a consequência que cai aquilo no processo. Então, é uma construção constante. E a hora que você consegue implantar muitas vezes um processo, pô, vê uma tecnologia nova, vê um processo novo, vê uma metodologia nova. Então, assim, nunca é muito difícil isso, por isso que a colocação, muito feliz mesmo, tá, Diego, essa colocação. Porque o importante é exatamente isso, a gente compartilhar. Então, o objetivo é transbordar mesmo tudo que a gente sabe, e aí, se cada um conseguir pegar 1%, 0,5% dali, conseguir aplicar, puxa, acredito que o objetivo meu, o seu e o nosso de estar aqui fazendo esse bate-papo já foi ganho. Eu acredito assim, que uma metodologia para a gente não deixar ninguém pegando as dicas e com aquele peso é o peso do conhecimento, né? Eu falo, faz uma coisa de cada vez. Não vai... Hoje, você viu aqui que a gente indicou que você faça um ótimo checklist de entrega e um ótimo checklist de retirada se você está com o problema em outro lugar ainda. Se você não consegue ainda nem fazer aquela rotina de saber qual vai ser a rota do seu caminhão no dia seguinte. Então, faz uma coisa de cada vez. E aí não fica pesado, é fácil de aplicar na equipe, é fácil de você pegar o que está fazendo errado e melhorar. Depois você vai para outra coisa. Um passinho de cada vez, né, Ross? E você tem que transformar isso primeiro num hábito e depois numa rotina, para ele virar um processo constante. Porque a maior dificuldade hoje dentro de um processo industrial, dentro de uma empresa, e até mesmo, seja ele no esporte, seja ele na indústria, é você transformar isso numa rotina. E é como? É a frequência. Você cobrando, 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 cobrando e acompanhando, e vai treinando, cobra e treina. E aí daqui a pouco vai ser tão natural que quando as pessoas novas vierem entrar, as outras pessoas já vão conseguir treinar. E por osmose isso acaba sendo fluido. Rossi, algumas das coisas que eu aprendi hoje, que eu sei hoje, eu aprendi recentemente. E aí o que eu quero contar? Que no ano passado eu fiz um curso relativamente caro, sabe? Um curso extenso. E aí, o que eu aprendi lá, cara? A hora que eu saí do curso, a primeira certeza que eu tinha, eu preciso aprender sobre mim, eu preciso me conhecer. O cara estava me ensinando o quê? A aumentar faturamento, a aumentar ticket médio, o cara estava me ensinando a cobrar inadimplente, estava me ensinando a vender mais. E ele também ensinou como que a gente faz para tirar as travas do que não está acontecendo. Eu falei, caramba, então vou primeiro buscar me conhecer mais um pouquinho, saber como eu penso, onde estão meus talentos. E aí, muita coisa se abriu depois disso. Cara, como é que faz? Você entra num treinamento empresarial e sai lá pensando, poxa, eu não me conheço, eu preciso aprender a me conhecer mais. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que me isso, corrigir. né? Nossa, o que mais o atleta passa, né? É muito. E é o que é chamado hoje, muito, se escuta muito falar sobre a própria inteligência emocional. Né? E muitas vezes as pessoas, inclusive um dos mentores que eu acompanho, eu sigo, porque eu falo, nós fazemos modelagem, eu modelo com muitas pessoas e várias pessoas, pessoas do nosso segmento e não do nosso segmento. Eu modelo pessoas do esporte, pessoas de alta performance, de altos resultados, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e das 5 pessoas que a gente mais tem contato.
né? Então, assim, nós temos que subir essa régua. E como? Muitas vezes a gente não tem esse canal com uma pessoa que tem um alto rendimento, alguma coisa, e a gente consegue hoje dentro através do próprio esporte. E a confusão que as pessoas fazem é a questão da inteligência emocional, que tem muito dito aí agora, é que as pessoas não podem ter raiva, as pessoas não podem sentir, tá triste. Isso não é inteligência emocional. Até esses dias a gente estava fazendo bate-papo com uma pessoa que eu faço um acompanhamento, e a gente está falando exatamente sobre isso. A inteligência emocional, você vai sentir raiva. Só que agora, o que você faz com aquela raiva? Você vai canalizar ela na intensidade certa, para a pessoa certa, no local certo, da maneira certa. E isso é inteligência emocional. Então, assim, não tem como. E o atleta passa muito por isso. Até porque isso já aconteceu comigo no esporte. Eu já perdi competições, e aí eu aprendi com isso, por eu passar da dose. Olha assim, o que é passar da dose numa competição? Eu estar muito, muito acelerado. Tá com a adrenalina lá em cima e eu passar da dose e perder uma pontuação que muitas vezes não era para mim fazer um movimento, era simplesmente para mim ficar parado. E eu, como eu estava com a adrenalina muito em cima, faltou exatamente o famoso balanceamento. Então, quer dizer, e é isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar alegres, nós vamos ficar felizes, mas eu tenho que falar o que eu faço com esse sentimento. Esse sentimento eu tenho que canalizar nessa intensidade. É para essa pessoa. Como que... E a famosa empatia, que é isso que as pessoas têm que ter no dia a dia. Por isso que eu falo muito dessa questão do cuidar das pessoas. É muito importante investir nas pessoas. E antes de investir no próximo, dentro da nossa equipe, dentro do nosso time, investe em você. Começa por você, que é exatamente o que você falou. Para você ter alguma coisa para poder passar para outro. Caramba, Rossi. Você trouxe mais uma coisa, vai dar mais pano para manga isso aí. Quando você falou assim, às vezes eu passei do ponto, estava muito acelerado. Eu costumo contar que eu passava do ponto, que eu era muito acelerado. Quem me vê hoje não me conhece há 10, 15 anos atrás, homem. Foi um puta de um trabalho para eu ter paciência, para eu ter essa calma aqui para conversar com as pessoas, não só pessoas desconhecidas, mas também com as pessoas próximas. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que hoje, quando eu vejo algum funcionário que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de prática, ou às vezes até um nível maior de inteligência, de cognição mesmo, sabe? Lidando com outro funcionário que ainda não está naquele nível, não está naquela velocidade, eu sempre chego e converso. Ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Você já pegou o processo, você já fez isso antes, você sabe tudo o que está acontecendo. Não adianta você vir e despejar tudo em cima do outro, porque o tempo do outro é diferente. Claro. Então, conduza o outro de uma forma decente. Não vai falar, poxa vida, você é burro, você não entendeu ainda? Não dá, né? Não dá. É feio. É um treinamento muito antigo. Nossa, eu fiz olha, eu saí da indústria, eu tô com 45, faz 25 anos que eu saí da indústria. E eu fiz esse treinamento lá atrás, na época que eu trabalhei, que hoje é a atual Whirlpool e era a Brastemp na época. E aí o Senai deu esse treinamento, chama TWI, nem sei se existe mais. Agora tem outras metodologias, que é o ensino correto de um trabalho. É como ensinar uma outra pessoa. E é exatamente o que você falou. A maneira que eu vou ensinar o Diego não vai ser a mesma maneira que eu vou ensinar o Fernando. Não vai ser a mesma maneira que eu vou ensinar a Márcia. E assim por diante. Cada um tem uma linguagem. E hoje eu estava dando feedback a um profissional e ele tinha entendido, dentro de um time de 5 pessoas, ele entendeu diferente. E aí eu falei para ele, eu peço desculpa para você. Ele, por quê? Eu não entendi. Eu falei, então, o erro da comunicação não é de quem escuta, é de quem fala. Mas, Rossi, os 4 acertaram, eu errei. Eu falei, então, eu não fui capaz de atender 100% do meu time. Então eu tenho que ser autorresponsável que eu falhei na comunicação com você. Exato. Ô, Rossi, e a gente falar um negócio desse, se a gente já tá maduro, se a gente já se conhece, se a gente já se respeita, não dói na gente. Jamais. Porque a gente já entende que é uma chance de aprender e a pessoa que está do outro lado, ela vai reconhecer, poxa vida,
ele vai melhorar da próxima. Né? É. Eu respeito ele porque ele reconhece que está errado e vai melhorar. Muito boa, Ross. Muito boa. Então, assim, É uma é humildade muito louca. ensinamento, e a gente tem que ser, e o nosso segmento, e de novo, seja no esporte, seja na venda de máquina, seja na locação de equipamento, seja onde for, as pessoas têm que subir o nível e questão da capacitação. Né? E hoje, e assim, dentro das perguntas ali, a maior dificuldade hoje do locador é isso. Buscar novas tecnologias, buscar novos conhecimentos, buscar novos métodos. E muitas vezes, e essa questão é a humildade de você buscar pessoas que te ajudem. Porque muitas vezes o proprietário de uma locadora, o diretor de uma locadora, fala, não, eu não vou trazer essa pessoa para cá porque essa pessoa sabe mais que eu. Mas eu adoro contratar pessoas que sabem mais que eu, que consigo seguir numa outra linha. Você não tem noção. A minha régua sobe. E eles ficam com receio. Não, eu posso perder meu emprego? Não, porque por meu time vai parecer que eu não sei nada. Então, assim, o ponto qual é? Gente, vamos ter essa humildade. Porque a pessoa vai estar vindo agregando, vai vir e ela tem competências que vão somar dentro da operação. E olha que interessante, Ross. Eu vou te passar o meu ponto de vista sobre isso, tá? Sim. Vou começar de uma observação bem pequena. Um colaborador meu uma vez me falou, Diego, você mede as pessoas pela sua régua. A régua das pessoas é diferente. Então é só a conexão com aquilo que a gente falou antes. Cada um aprende de um jeito no seu tempo. Claro. Aí a outra conexão é que passei por isso bem recentemente. Passou uma profissional aqui na empresa comigo e na hora que eu contratei ela, eu sabia, notei, lógico, que ela era muito mais experiente do que toda a minha equipe e tinha muito mais experiências em coisas que eu não tinha. Sim. E aí, qual que foi o legal? Então, eu, perante ela, vamos ver se todo mundo vai ver no mesmo lado. Então, aqui é o Diego, a caneta vermelha é o Diego, e a caneta azul, o profissional que chegou. Cara, ele me ensinou tanto, ensinou, e aí o que aconteceu? Eu fui subindo. Só que, aí tá a mágica da coisa, Rossi, no meu ponto de vista, né? Sim. O profissional continuou estagnado, e o Diego continuou buscando. Esse é o pecado. A hora que chegou aqui, o profissional falou, eu preciso sair. Porque até aqui você acabou... o profissional, inclusive, tinha domínio sobre mim, sobre muita coisa. Só que eu não parei no tempo. E o profissional continuou. Então, eu acho que assim, a gente tem que contratar gente melhor todo dia. Sim. Temos que buscar. Sim. Se a pessoa chegar ali muito próximo da gente, uma coisa que seria muito lucrativa, que era a gente agregar mais conhecimento, experiência, não foi. Aquela pessoa não pôde trazer isso. A gente tem medo, às vezes. A gente tem medo. E é isso, faz todo sentido. Por isso que eu falo, a gente nunca pode parar, a gente nunca sabe tudo. E dentro de um time, e aí trazendo novamente para o esporte, e aí seja qualquer esporte coletivo, ou individual mesmo, cada um tem a sua função. Num time de futebol eu não tenho 11 atacantes. Imagina se eu tiver 11 atacantes. Quem que prepara a roupa para esses atletas entrarem e jogar no campo? Tá com o uniforme bonitinho, chuteira arrumada? E aí, ninguém vê. Eu não lembro quem fez esse comentário uma vez, eu não sei se foi Bernardinho, eu não sei se foi Oscar Schmidt, que fala exatamente sobre isso. E todas as funções são importantes. E olha que loucura, e ele fala, uma das funções muito importantes no futebol, as pessoas muitas vezes não lembram nem o nome dessa pessoa. Dentro de um time, eu vou falar dentro dos jogadores, não vou falar de massagista, não vou falar de ninguém. Dentro das pessoas que estão no time de futebol, qual é um dos jogadores mais importantes para um time de futebol? Goleiro? Quase ali. É o goleiro, mas é o goleiro reserva. Caraca. Por que o goleiro reserva? E muitas vezes a pessoa não sabe nem o nome do goleiro reserva e muitas vezes ele passa um campeonato todo sem entrar numa partida oficial. Por que ele é muito importante? Porque se não tiver 2 goleiros num treino, não existe preparação. Boa. Tem que ter 2 goleiros. Então, toda função ela é muito importante dentro da empresa. Então, assim, o locador exatamente tem que olhar para a pessoa que faz a preparação do equipamento dele, tão importante quanto no diretor da empresa na tomada de decisão. Todo mundo tem as suas funções extremamente importantes. Eu gosto de ouvir que cada um tem a sua função. Porque em muitos momentos a gente se confunde
fora da nossa função. Sim. Ah, eu sou o dono da locadora? Ok. Beleza, mas não é uma locadora multinacional. Então, eu sou o dono e eu sou o gerente. Ok. Uhum. Mas hoje, no meu tamanho, eu devo ser o ajudante do motorista? Hoje, do meu tamanho de locadora, eu devo ser o vendedor? Hoje, do meu tamanho, eu devo ser o cobrador? Hoje, do meu É. tamanho, eu tenho uma responsabilidade muito maior, né? Eu tenho que lidar com meus fornecedores, eu tenho que lidar com todos esses colaboradores, eu tenho que lidar com o dono do imóvel da loja que é alugada. Então, E a aí, gente, desculpa, Diego, conclua. finalizando, a gente tem que se colocar no nosso lugar de dono, tomar as atitudes importantes, não ficar preso em pequenas atitudes, pequenas tarefas. Concorda, Rossi? Dentro dessa pirâmide, aonde o proprietário está? No operacional, no tático ou no estratégico? Como que ele vai tomar uma decisão extremamente estratégica ou tática, muitas vezes, para essa operação? E aí, de novo, isso vai até para qualquer segmento. Hoje eu estava terminando de ouvir um podcast do Gestão 4.0 com o Thales Gomes, com o comandante do BOP. O que o comandante do BOP tem para falar sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresa? Você quer mais trabalhar sob pressão do que gerenciar o comando do BOP do Rio de Janeiro? É loucura. É Então, loucura. Eu tenho assim, uma. é isso. E aí esse é o ponto. Imagina só se o comandante do BOP, ele vai aqui embaixo, tá lá no lugar do atirador de elite, ou entrar na frente para poder invadir uma casa, invadir um banco que está sendo roubado. As funções ela tem que ser muito bem desenhadas. Não que em algum momento isso não pode mudar por uma questão estratégica daquela operação. Normal. E isso acontece no dia a dia, porque o nosso mercado de Acontece. locação ele é muito dinâmica. Mas ele tem que ter um posicionamento claro até para o time entender como que funciona e para ele poder ter foco naquilo que é urgente, importante, circunstancial ou Cara, delegável. que aula, hein, Rossi? Que aula. É isso. Que Estamos aula. compartilhando aí. Outro dia, sobre esse lance do BOP, eu estava ouvindo um podcast também, aí o que que aconteceu? Era um ex-comandante falando de um soldado que chegou a subir um pouco na escala lá. E aí ele falou que o cara era o mais doido de todos. Uma vez eles estavam numa operação, eles estavam encurralados. E aí esse soldado ali, como ele era o mais doido de todos, ele saiu sem proteção, gritando e atirando nos bandidos. E graças a essa loucura dele, eles conseguiram sair dali daquele cerco. Só que assim, esse cara não era Se normal. arriscam. E aí, em um determinado momento, eles tiraram ele do BOP. Mas olha que doideira que é a pressão num momento desse. É. Mano, você vai deixar seu soldado sair ali descoberto, sem proteção, doidão? Não tem como, não tem. E por isso que eu falo, pessoal, fica à vontade, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, né, Diegão, fica à vontade para perguntar pra gente. Por isso que eu falo, como a gente não tem o roteiro, ele é bem livre pra gente fazer um bate-papo e às vezes o pessoal quer perguntar algo mais Não, direcionado, mais focado aí, né? não fiquem tímidos, nós fala pra caramba. Mas se a gente for Dois falar, faladores, duas pessoas que falam muito, fala aí, Diego. nossa, a gente fala, né? Tá doido, viu? Mas essa Caraca. questão da gestão hoje é o principal fator para a locadora. O locador precisa mesmo ter essa questão da gestão. Tem muitos pontos a serem desenvolvidos. Existem locadoras que já viraram muitas chaves nessa questão de gestão. E eu falo de gestão, não só gestão de pessoas, eu falo gestão de empresas, gestão de processo, gestão operacional, de um complemento total dentro de uma locadora, que é uma máquina, que as engrenagenzinhas tem que estar 100% trabalhando. Se tiver uma engrenagem nem quebrada, se tiver uma folgazinha nessa engrenagem, muitas vezes ela vai bater um dente ali dentro e aí pode Trava a máquina. fragmentar, travar a máquina e assim por Vai, diante. vai estourar o bloco. Aí vai. Vai estourar o bloco. Ô, Rossi, não tá vindo locação, já viveu o seu auge? Não, ainda não. Dogão perguntando. Não. Não parou de vir aqui para mim? Deixa eu ver aqui. Doglão perguntando se a locação já viveu o seu auge. Nossa, tá muito longe disso. É só parar e falar assim, vamos parar e olhar para o segmento da construção civil. Você fala hoje dos Estados Unidos.
Vamos comparar os países que estão mais bem posicionados com a gente com relação voltada para a construção civil. Boa. Construção civil, saneamento básico, precisa? Muito. Vou falar dos Estados Unidos. O saneamento básico nos Estados Unidos, pô, é um dos melhores do mundo hoje. Questão do transporte lá nos Estados Unidos, é um dos melhores do mundo. Então, assim, questão de toda estrutura, comunicação, é um dos melhores do mundo. Lógico, tem países da Europa que são melhores, são referência nessa questão também. O que eles têm de obra perto do nosso segmento? Nós temos saneamento básico? Muito. Para fazer, né? Para fazer, muita coisa. Muita possibilidade. Muita possibilidade. Habitação. Muito mais. Então, assim, estradas. Aí, mais do que os dois juntos. Então, assim, é surreal o tanto de oportunidade ainda que o Brasil tem. Uhum. Nós estamos muito longe. Muito, e você já fez bate-papo já com outras pessoas muito boas aqui também, com o próprio Rafael, você fez com o Michel. Eles fizeram vários insights dessa questão de locação e de outras oportunidades que, inclusive, estão vindo para o Brasil. O Brasil está longe ainda de ter a questão da locação. Muitos países têm pessoas hoje, inclusive pessoas físicas em alguns países, que não compram nem móveis mais. Eles alugam os móveis da sua casa. Verdade. Então, assim, porque de ano em ano ele troca, ele está com um móvel novo. Tem empresas especialistas nisso aí. Então, o Brasil chegou agora a sistema de cowork, que é você alugar um espacinho, você trabalhar e você não ter que alugar um prédio inteiro. Então, recente. Assim, uma sala, então é muito recente. Hoje você tem aí a locação, tem empresas que hoje tem locação de celular. E fora outras coisas mais. Então tem muita coisa para se desenvolver no nosso segmento, voltado para a construção civil e outros nichos que muitas vezes nós não abrimos na nossa mente. Que muitas vezes o proprietário não conseguimos vislumbrar isso e outros países já estão nadando de braçada nessas oportunidades. Verdade. Outra pergunta que veio aqui para a gente debater é o Kleber da gestão de manutenção. Ele queria que você falasse um pouco sobre gestão de manutenção nos seus 17 anos aí de rental. A gestão de manutenção, a primeira coisa que é você identificar as competências que você precisa para a sua locadora. Então, quais são as competências que um técnico tem que ter? Porque tem muita locadora que tem algumas particularidades com tipos de equipamento. Tem locadora que trabalha com mais ferramenta elétrica, tem outra que trabalha com mais equipamento combustão, ou vice-versa. Tem locadora que só trabalha com ferragem, então assim, outras não, e vice-versa. Então, a primeira coisa é você listar quais as competências que você precisa ter dentro do seu time. E aí, a partir daí, você contratar pessoas dentro dessa competência para você fazer o trabalho dentro da manutenção. Segundo, depois disso, você tem que classificar, e aí uma dica que eu dou para todos os locadores, é classificar os seus tipos de manutenção. Né? Como classificar os tipos de manutenção? Tem manutenção que são manutenções simples, e aí você pode colocar o nome que você quiser, nomenclatura que você quiser. Tem manutenções que são de médio prazo e são manutenções de curto prazo. Tem locadora que chama de manutenção simples, manutenção média, manutenção pesada. Né? Tem locador que chama manutenção 1, 2, 3. Então, assim, você classificar isso. Por quê? Porque você dá grau de urgência para aquilo. Né? Então, as manutenções, óbvio, você vai para aquele equipamento que é mais fácil a liberação. Se você tiver mais equipamento, se você tiver todos os equipamentos da prateleira. Poxa, esse equipamento meu de manutenção pesada é o equipamento que eu tenho pouco, então eu vou ter que canalizar uma energia dentro dela. Então, basicamente é isso. Você tem um mix pequeno e o famoso just in time, um justo tempo aí com relação ao estoque. Então você tem que ter um estoque bem justo, porque esse estoque é parado, custa para a locadora. Se não for o estoque, o melhor dos mundos é você ter um parceiro que consiga te entregar isso a toque de caixa, e aí você faz o compra, ele já te entrega, desde que você não gere impacto, né, nessa famosa perca entre a entrega e o fechamento do contrato e você deixar de alocar o equipamento por uma falta de uma peça. Fazendo um overview, dando uma geral mesmo, bem superficial da manutenção, o básico é isso. Não sei se eu consegui responder, se não, aí se for uma coisa mais explícita, com uma dor, que a gente costuma falar, né, Diego?
uma dor Aham. muito particular na manutenção, pode perguntar aqui, se a gente souber responder, responderemos, senão a gente busca com os universitários. Com certeza. Eu já falei com o Kleber esses dias. O Fernando sugeriu que eu fizesse uma live com ele agora, aqui. E aí, o Kleber, ele sim, ele tem muito conhecimento disso, viu? É, vou tentar Legal, marcar uma live com ele, sim. legal. E assim, ó, uma coisa que eu já anotei aqui também no meu caderninho. Toda live eu tenho um caderninho na mão. Isso é importante. Toda live, caderninho, canetinha na mão. E eu aprendo com vocês mesmo, cara. Você deu uma dica aqui que eu nunca cuidei, que foi dar uma classificação pro tipo de manutenção. Nunca É. cuidei, gostei. Já é muita coisa. Muita É, coisa. e faz a diferença no dia a dia, viu, Diego? E eu não falo só a classificação, falo inclusive separar no espaço físico, tá? Sim. Você cria um espaço físico para aquilo. E como que você faz isso? Criando uma área de triagem. Você tem que ter alguém que faz uma triagem nesse equipamento e aí ele sim tem uma expertise para poder separar dentro da triagem o que é as prioridades dos equipamentos, o grau de manutenção. Lógico, muitas vezes uma coisa que parece simples e quando o mecânico, a pessoa que foi fazer a manutenção, abre o equipamento, puxa, algo que era simples, eu vou ter que mudar o estágio que era 1, virou 2 ou virou 3. Normal. É Normal. super natural isso. Muito legal. Outra pergunta aqui complementando a pergunta anterior lá do Douglas, tá? Se a Uhum. locação ainda não viveu o seu auge, como estamos estruturando? Como estamos estruturando? Você fala, nós estruturando, os consultores, os mentores ou os locadores, né? Porque Co- são com- duas coisas. como eu li ali, Uhum. vamos ver, segunda e até terceira geração da locadora, os filhos e netos dos seus fundadores. Eu não sei se seria nesse ponto de vista que eu consegui entender, viu, Douglas? Eu entendi, assim, como que as locadoras no Brasil, no geral, estão agindo, atuando para o momento em que a gente estiver com tudo isso muito mais agitado. Perfeito. Seria por aí? Se for isso, eu entendi a pergunta. Aí, qualquer coisa, se for o Douglas, ele manda novamente só para retificar os pontos para a gente seguir na resposta certa. É muito triste o que eu vou falar, tá, Diego? E já foi comprovado estatisticamente, falando de geração para geração, apenas 10%, olha que loucura, apenas 10% filho, neto, filha, segue no ramo que dá continuidade nessa história. Né? Esse é um primeiro número que eu trago aí para vocês. E segundo, as locadoras, dentro do contato que eu estou tendo com algumas, poucas estão trabalhando nessa preparação. Poucas. Eles estão trabalhando, que eu chamo até brincando, e pelo amor de Deus, tá? Eu até uso esse sistema de gestão, eu chamo ela de modo carinhoso. Não vejam como modo agressivo. A famosa gestão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a locação me levar, deixa o mercado me levar. Não, agora está alugando betoneira. Não, compra betoneira. Não, agora está alugando andame. Alugando, compra andame. E assim eles vão trabalhando de acordo com o mercado. E não estão olhando para a gestão, não estão olhando para novos horizontes, não estão preparando as pessoas, não preparam os sistemas, não, é tudo, né, a tecnologia. Então, assim, muita coisa elas estão deixando para segunda, terceira, quarto momento para acontecer, e a hora que vinha a onda, e é o que eu falo, puxa, essa onda vem e muitas vezes é um tsunami. Muitas obras vêm assim, e as obras estão muito dinâmicas. Né? Você vê construções que até então eram feitas tijolo a tijolo, você pega hoje e você vê obras que já são sistema modulares. Você vem um módulo, já compra o módulo, vai encaixando, vem, fecha, enche ali a laje. Ah, não, as formas, pô, daqui a pouco as formas já estão sendo ultrapassadas. Então, assim, Ô, é surreal essa questão, a dinâmica do nosso segmento. E o ô, locador tem que estar preparado para isso. ô Rossi, já estouramos uma hora aqui. Você tem mais um tempinho aí? Não, fica à vontade. Minha preocupação é É? o pessoal aguentar aí os dois falando e trocando papo, né? Olha, essas lives são tão da hora que, assim, às vezes nem lembro que tem gente aqui. É lógico que eu acompanho todo mundo que vai passando, vou apertando os joinha aqui, Sim, sim, sim. mas, mas
Eu viajo na maionese, cara. E aí, Não, o meu tá essa, tranquilo. essa, Eu tirei essa noite pra gente, num bom sentido oba, da palavra, tá? tranquilo, sem preconceitos. Obrigado. Até porque nem podemos, né? Não Não, não podemos e dá. não devemos. Não, não. Ô, Ross, tem uma palavra que também é bonita, é do mundo empresarial, que é sucessão, né? Então, isso que o Douglas perguntou com a sua conexão aí, você falou que é muito triste. A sucessão É. acontece dentro da família em 10% das locadoras. Aí, o que acontece, né? É, é tudo efeito da gestão. Por É, exemplo, hoje a minha filha olha para mim, lógico, uma criança de 10 anos, ela vai estar à vontade para claro. sonhar, né? Sim. E aí ela vai olhar para mim e vai olhar, poxa, a empresa do meu pai é meu sonho? Provavelmente não é, né? Então, comparando sonho com sonho. Então, Uhum. daí eu já sei que um filho só, eu não vou ter sucessão familiar ali, Perfeito. né? Aí o que que acontece? A gente vai olhar para uma outra raiz do nosso negócio, da locação de equipamentos no geral, né? Principalmente nós que estamos ligados na construção. Aí tem o pessoal já da tecnologia, iPhone, equipamento para evento. Então vamos focar aqui nos problemas da construção. A gente vai passar por um estigma que é a evolução, a tecnologia. O que é esse estigma? Hoje, o nosso estigma ainda é de que o trabalhador de obra, ele é uma pessoa mais simples, mais rústica, com menos estudo. E aí eu pego e trago essa comparação para o mundo. Por exemplo, nos Uhum. Estados Unidos, na Europa, é muito mais difícil a gente ter trabalhador braçal. Por Sim, isso, eles até classificam de subtrabalho lá, né? e isso, olha que estigma. Então, hoje o Brasil ainda já está olhando para o trabalho de obra e para os seus stakeholders ali, no caso a locação, como um subtrabalho. E aí o que Uhum. acontece? As empresas de locação se desenvolvendo para isso, eles vão ter que o quê? Trabalhar com a tecnologia, né? Sim. Trabalhar com a tecnologia para quê? Para que o mundo possa continuar fazendo suas construções, meu ponto de vista, de uma Uhum. forma a depender cada vez menos da mão de obra braçal. Perfeito. Então, por que que nos Estados Unidos não usa mais pilar de concreto? Eles fazem tudo construção metálica, não tem mais tijolo, não tem mais reboco, porque Perfeito. evoluiu a tecnologia para acompanhar a carência de mão de obra braçal. Então, o Sim. nosso segmento, eu acho que é isso. Faz É, sentido minha colocação aí? e não só isso, né? Faz total sentido e complementando, e aí trazendo para nossa realidade de hoje, por isso que, e aí já falando a respeito do Douglas, a pergunta dele, né? O locador não está preparado. Hoje eu olho assim, tem locadora que não tem uma rede social. Tem uma locadora hoje, hoje as locadoras já estão indo para o e-commerce. Então, assim, são pequenas coisas que fazem grande diferença. E hoje, e o cliente muda. Tem clientes ainda que ligam na locadora, sem dúvida, mas essa nova geração que está vindo aí agora, com 18, com 20, 22 anos, não quer ligar para falar com o Rossi, não quer ligar para o Diego. E eu falo isso dentro de casa. Eu tenho dois filhos, um de 25 e um de 21 anos. Eles não querem, eles têm assuntos para resolver tem que resolver um assunto no banco. Fala, poxa, passa o telefone, liga nas 0800. Ele, não, vou pegar no aplicativo aqui, eu vou conversar com alguém lá no chat. É desse nível, sabe? Aham. Então, assim, o locador tem que estar preparado para isso. E aí, Rossi, onde eu... falamos de. E olha, olha isso. E aí, você pode me falar o que eu vou colocar faz sentido mesmo nesse ponto. E o Douglas até pode complementar com a gente, se ele tiver aí ainda. É, muitas locadoras estão sendo vendidas hoje no mercado porque o proprietário, o fundador da empresa, não tem um sucessor e ele está cansado. Uhum, E exatamente. não tem para quem dar continuidade nesse projeto e algo fantástico que ele construiu aí há 40 anos, há 25 anos, e que hoje, por uma questão até de saúde, ele tem que abrir mão e não tem alguém que dê continuidade nesse trabalho. É muito triste. Concordo 100%. Eu acredito que uma gestão bem feita ajuda o cara a precificar melhor isso lá no frente. E Total. aí eu vou botar mais pimenta nessa jogada. Se o cara já tivesse uma boa gestão, ele seria
ele estaria evoluindo na cadeia, né, Sim. na pirâmide da importância dele ali. Uhum. Ele estaria agindo como um investidor, não mais como um dono da própria empresa. Então, meu, a gestão é sucesso. A gestão é o segredo de muita coisa, né, Rossi? De tudo. E olha isso, e eu costumo até falar, e quando eu chego numa locadora para desenvolver um trabalho, seja ele dedicado, que hoje eu estou fazendo um trabalho dedicado mesmo, full time com uma locadora, hoje eu estou dedicado com o Andraus, fazendo um trabalho das 8 às 18 e fora esse horário, e aí eu faço minhas mentorias, meus trabalhos. E eu falo para todo empresário. E a primeira pergunta, quando a gente vai fazer esse bate-papo, né? Fazer exatamente entender as dores, os pontos para a gente poder corrigir, né? Primeira pergunta, eu falo, quando você sai, a empresa funciona? É a primeira pergunta que eu faço. Você consegue, quando foi suas últimas férias de 2 meses? Você pode se ausentar por 2 meses da sua empresa? Vixe, Você que tá sonho! doido? Jamais, eu não posso. Não, por quê? Eu falei, então, vou te dar uma notícia triste. Você não tem uma empresa. Você é a empresa. Você Você não tem um comprou, negócio. você comprou um emprego. Você não tem. Exatamente isso, ótima colocação. Então você não tem. Então aí esse cordão umbilical que os proprietários, diretores de empresas, fundadores têm que ter. E aí para isso é fazer gestão, trazer pessoas para poder gerir, acompanhar. É difícil, a gente sabe disso. Em muitos casos, muitos tentaram e muitos se frustraram exatamente por mal profissional, por falta de ética. Mas uma coisa ainda o ser humano tem salvação. Todos. E a gente não Temos. pode generalizar. Tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas éticas, muitas pessoas comprometidas. Caraca, Rossi, que lição. Ó, tem dois Que isso. comentários aqui, a gente vai ficando mais Diga aí. velhinho, ceguinho. Então, o Fernando comentou que esse assunto nosso de sucessão é um tema que vai abordar lá na imersão. Vai ter uma pessoa top para Ah, que falar lá na imersão, legal. Que legal. Que né? top. Aí o Douglas comentou aqui embaixo pra gente amarrar o assunto, que pior do que o cara vender por não ter os sucessores, é não ter os compradores na hora que ele quer vender. Então, os compradores não acham o negócio atrativo. E aí É, ele complementa, a valorização do rental é uma necessidade para ontem. é. Porque perdeu o time, né, Diego? E é esse o ponto, você perde o time do ramp-up que se chama, né? E aí você tem esse ramp-up da empresa, esse crescimento da empresa, que ela atinge aquele pico e por N motivos e ele não consegue trazer, e ela vai caindo, ela vai deflacionando, vai desvalorizando e assim por diante. E depois a energia para se colocar e o capital ele é muito maior do que a empresa já está rendendo hoje. Aí perdeu todo o sentido, perde o time. Caraca, gostei desse termo, não tinha conhecido ele não, mas eu já vi esse gráfico de evolução das empresas e não me atentei. Isso é Caraca, que usado legal, também, Rossi. inclusive para treinamento, tá? Vamos supor, você treina, você contrata um profissional e um profissional não tem experiência e você vai trazê-lo isso. Então é chamado de ramp up, exatamente é a curva que você vai ter até chegar no ponto da entrega perfeita que você quer. E não, eu já trago um profissional pronto. Poxa, então o ramp up dele é mais rápido. Então é a linha de baixo é o tempo, que aí você tem a distância, e o outro eixo em cima você tem o resultado que você espera daquele profissional ou da empresa. Então você pode ter um Muito bom. ramp-up mais rápido ou mais longo. Que da hora, Rossi do céu. Que Nossa, que isso, live hein? louca, companheiro. Tô curtindo pra Live caramba. louca, companheiro. Quando eu te Por isso que eu falei, eu conheci, viajo, e me segura, tá? E me segura que não tem limite, aqui não. é outro que viaja pra caramba também. Quando eu te conheci, você tava numa live com o Rafael, já segui o Rafael. Ai, E legal. aí você tava contando os conceitos de cross-sell, né, de ticket médio. E aí eu te conheci, mas a gente nunca fez conexão, né? A gente tá Sim, fazendo sim. conexão agora. A gente reforçou a conexão, porque um curtir e acompanhar o outro no Instagram não é conexão. Não. A gente fez essa conexão agora por causa da sugestão do pessoal, né? Eu falei, É, me dá a sugestão aí pra eu chamar a galera pra eu vi. live. E eu até fico Aí, feliz por isso. é, você tem
uns seguidores fiéis aí, Rossi, pode ter Ah, a certeza. gente fica, não, a gente fica, eu sou muito grato para, eu assim, eu vou ser muito injusto se eu citar nome das pessoas, Não que precisa. a gente chega numa certa idade e a gente acaba esquecendo, né? Mas, meu, sou muito grato, e é sempre quando eu tenho oportunidade, eu mando um recado para as pessoas, meu, tenho gratidão para muitas pessoas, e tem pessoas que estão aqui com a gente, elas sabem o quanto, inclusive, tem umas duas, três que eu sou muito grato a elas, elas sabem que eu tô falando delas, então, assim, meu, não tem, é surreal o preço. E sempre quando eu preciso de uma mentoria, aí eu dou uma ligada, falo, puxa, tô querendo fazer alguma coisa assim, assim, assim. Pô, e ele, ó, vai para essa linha, faz assim. É uma mentoria. Então, assim, por isso que eu falo, a gente modela pessoas melhores que a gente. Né? Tem uns caras que são muito máquina. Ah, não, Tem os uns caras caras que são uns são muito caras máquina. muito fera. E outra, E eu quero estar próximo, cada vez mais próximo dessas pessoas. E você é uma delas, tá, Diegão? Então, assim, opa, quero com cada vez estar certeza. mais próximo de você, de outras pessoas, e essa é a ideia. Ô, Rossi, tô cansando já, companheiro. Tá bom, E fica à mas vontade. me ajuda a fazer um check aqui? Vamos Ó, lá. eu acredito que a live deu bom quando a gente conseguiu trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de motivação, um pouquinho de inspiração. Você acha que a gente consegue dar check nesses três aí? Putz, com certeza, cheque e carimba que foi top da minha parte, de tudo que você passou para mim, das perguntas, da interação do pessoal. Então, assim, para mim foi bacana. De novo, se o pessoal conseguir aplicar 0,000 alguma coisa, a nossa missão, acredito que ela foi atingida. É essa a ideia. É, o pouco que a gente tem, a gente deixa transbordar e a gente manda pra frente. É isso, para a gente encher o copo de novo. Exato, exato. Fechamos, Rossi. Vamos tirar o comentário e fazer Fechou. aquele joinha para Vamos, fazer a vamos foto da lá. live. Vamos lá, E fechou. depois eu não consigo fazer. Depois eu não consigo fazer, achar uma posição para sair uma foto decente Ah, no não, Instagram, que é mó mas, trampo, cara. mas a melhor coisa é faz o print, dá o print É. e aí posta. Vamos lá, joinha. Vamos lá. Ah, eu tenho que fazer aqui, apertar o botão, Vo- caramba. Você que vai fazer o print. Eu vou Ô, tentar fazer do meu cabeça. aqui também. Vamos lá, vamos pegar aqui, dou o botão. Nossa, eu cubro a tela. Não é Joinha nada. valendo, Rossi? Valendo? Eita, consegui, eu acho. Muito doido. Desde Foi? que Deus quiser, acho que foi. Fechou. Companheiro, top, Diegão, prazer. Nota obrigado 10. mesmo de Obrigado coração, também. gratidão aí pela oportunidade, a gente está se conhecendo um pouquinho mais. Pessoal, ótima noite aí para quem dedicou um tempinho para a gente aí, tá junto fazendo esse bate-papo, fez pergunta ou não fez, eu só ouviu. Gratidão eterna mesmo. Até mais, Rossi. Tchau, tchau. Nos falamos, estou à disposição. Valeu, Diegão. Falou, Ótima valeu. noite. Valeu, Boa galera. noite. Tchau, tchau.